Então, para fazer um ensaio aí de limite de plasticidade, a gente vai utilizar esses equipamentos: cápsula de porcelana, espátula metálica, a balança adequada, né, com a resolução adequada, um gabarito cilíndrico para comparação com 3 milímetros de diâmetro e cerca de 100 milímetros de comprimento, a placa de vidro com superfície esmerilhada, com cerca de 30 centímetros de lado, e a estufa com as cápsulas de alumínio, né, para fazer a determinação da umidade. Então a gente está vendo aí a cápsula de porcelana, a placa de vidro esmerilhada, esse cilindrozinho pequenininho aqui é o nosso gabarito, né, que é um 3 milímetros de diâmetro e 100 milímetros de comprimento, a espátula, né, para a gente mexer com o solo. Aqui nós temos as cápsulas de alumínio para fazer a determinação do ensaio de umidade, né, do teor de umidade do material. A estufa, a balança, né, o recipiente com sílica gel e a peneira 40 aqui, né, já que a gente utiliza nesse ensaio só areia fina e argila, né, argila e silt, né. Bom, então primeiramente a gente vai separar o solo. Geralmente a gente faz o ensaio de limite de liquidez junto com o ensaio de limite de plasticidade. Então do ensaio de limite de plasticidade a gente separa esse material, a gente já separa. A gente vai separar o material com a umidade estando maior do que o limite de plasticidade, porque o nosso ensaio de limite de plasticidade é um processo de secagem até chegar no limite de plasticidade. Então nós vamos separar esse material aí em pequenos cubos, cada um com cerca de 10 gramas. Então cada cubo desse vai ser utilizado para determinar o limite de plasticidade. Então vamos pegar um cubinho desse, vamos rolar com a pressão da mão sobre a placa de vidro esmerilhada, até formar um cilindro, né, com as dimensões do nosso gabarito, que é de 3 milímetros de diâmetro e mais ou menos 100 milímetros de comprimento. Esse processo que é feito pressionando o cubinho contra a placa de vidro e rolando ele, formando esse cilindro, faz com que a água vá saindo do solo, né, e ficando no vidro. Então ele vai sofrendo um processo de secagem, né, fazendo com que o solo que está próximo do limite de liquidez vá se aproximando do limite de plasticidade. Então a gente faz essa operação pelo menos uma vez, né, e repete. Depois que a gente forma o primeiro cilindro, a gente verifica que não tenha sinais de ruptura. Isso garante que o nosso solo está com a umidade ainda maior do que o limite de plasticidade. E a gente vai repetir, né? E a partir dessa primeira repetição, se a gente obter, nesse momento aqui que a gente está formando o cilindro, sinais de ruptura no cilindro, significa que esse solo está com a umidade igual à umidade do limite de plasticidade. Então a gente vai eliminar, achando esse momento, né? A gente vai eliminar as extremidades do cilindro, que ela fica com a umidade geralmente menor, e vai colocar esse material na cápsula para poder fazer a determinação de umidade. Vamos repetir esse processo, né, com os outros cubinhos, e para que a gente possa obter aí, pela determinação da norma, no mínimo 3 resultados, sendo que esses 3 resultados que a gente vai utilizar, eles têm que ter a diferença entre o maior e o menor valor de umidade aí, de no máximo 5%. Então aqui a gente está vendo aqui o início do ensaio, né, a formação aqui dos cubinhos, né, depois o solo sendo rolado com a mão, né, na placa de vidro, e aqui o solo sendo rompido, né, acontecendo a ruptura, né, pela perda de umidade. Aqui a gente está vendo uma foto melhor, né, mais nova, mostrando aí a separação do solo, né, aqui rolando o material e fazendo a comparação dele com o nosso gabarito, né, para poder verificar se ele está com as dimensões adequadas. E aqui colocando o material dentro da cápsulazinha de alumínio para fazer a determinação da umidade. Então, o limite de plasticidade vai ser o quê? A média das umidades dos cilindros,
né, considerados, com no mínimo 3 determinações, onde a diferença entre o maior e o menor valor de cada determinação seja no máximo de 5%.